CSA tem mais uma vitória gigante na Copa do Nordeste e é o líder do Grupo B do Regional. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para trazer um breve pós-jogo desse CSA 4 Náutico 1 pela quarta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, resultado que faz com que o CSA alcance, pelo menos parcialmente, a liderança do Grupo B do Regional. E o Náutico, que poderia também se aproximar, poderia até colar no Bahia, no América de Natal, termina conhecendo mais uma derrota seguida na temporada. Perdeu para o Decisão no Campeonato Pernambucano na última rodada da primeira fase, perde agora e uma derrota que chama muito a atenção para a equipe do Marquinhos Santos, para vários pontos de fragilidade. Eu vou tocar nos pontos individuais e nos pontos coletivos na sequência do vídeo, mas antes eu quero que você também deixe um pouco da sua opinião, o que você viu do jogo, como é que você observou essa grande vitória do CSA e essa derrota do Náutico nessa quarta rodada. Fique à vontade para comentar, fique à vontade também para deixar o like, isso faz com que o YouTube direcione o vídeo a mais pessoas. Também se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores para que eu traga ainda mais conteúdos como esse. Mas bora lá. Primeiro eu vou trazer, antes de falar sobre as duas escalações e o que eu entendo que o CSA, como eu entendo que o CSA levou a melhor e quais foram os pontos de fragilidade do Náutico, vou falar um pouco do jogo de uma forma geral. O primeiro ponto da partida são duas equipes que daqui a um mês, 2 meses aproximadamente, elas vão estar jogando a mesma divisão do Campeonato Brasileiro. São duas equipes que quando você bate o olho, você tem um grau muito próximo de elenco, talvez não, mas pelo menos de time, de nomes entre os 11 titulares. Eu entendo que tanto o CSA como o Náutico, eles têm peças, até pelo orçamento parecido, tem peças que se equivalem a algum ponto. E aí eu acho que a vitória do CSA, ela passa muito por conta do trabalho do Igor Magalhães. Assim, não criticando tanto o ponto do Marquinhos Santos, mas deu para ver muitos pontos de fragilidade do lado coletivo do Náutico e de algumas escolhas também do Marquinhos Santos para o jogo. E aí se tem um CSA que, com a identidade de jogo que em alguns momentos até muda, mas é preservada em grande parte. O CSA mais uma vez com a linha de 3 volantes / meias centrais, foi fundamental para gerar equilíbrio ao meio de campo do CSA, com o Cachoeira mais uma vez tendo uma grande atuação. Mas voltando ao ponto do trabalho do Igor Magalhães, Cachoeira tem uma grande atuação a partir do lado coletivo também do CSA. O Thiago Marques tem uma boa atuação a partir também do trabalho coletivo do Igor Magalhães. O Cedric, que era tão contestado no início do ano, a gente ainda está no início do ano, mas quando eu digo início é nas primeiras semanas, apresenta uma evolução semana após semana. Então o ponto inicial são duas equipes que entraram ou que vão estar nessa temporada em um grau nivelado, em um grau pelo menos de orçamento, de equipe nivelado. E eu acho que o resultado de hoje mostrou muito o trabalho das duas comissões técnicas. Não estou falando também que o trabalho do Marquinhos Santos não é bom, que o trabalho do Marquinhos Santos, mas hoje não foi suficiente. É isso que eu quero pontuar inicialmente. Falando do jogo de uma forma geral, CSA consegue abrir o placar muito cedo, aos 7 minutos de jogo. Isso vem sendo uma tendência do CSA em alguns jogos. Então tem o gol aos 7 minutos. Em grande parte do primeiro tempo foi o Náutico com mais volume, mas um Náutico que não conseguia trazer conexões para o Paulo Sérgio, que não conseguia encontrar o Vinícius em campo. Tinha a figura do Patrick Alan como a de única lucidez no meio de campo, ou na equipe inteira, pelo menos no primeiro tempo. O Henderson também participou um pouco mais, mas foi um CSA que teve até mais foi um Náutico, perdão, que teve até mais volume de jogo do que o CSA no primeiro tempo, em parte, mas não conseguiu traduzir isso em algo efetivo, não conseguiu traduzir isso em chances reais de gol, pelo menos até os 35 minutos do primeiro tempo, onde o CSA conseguiu também fazer o segundo gol. O CSA consegue abrir um 2-0 até os 30 minutos de jogo, e depois se tem o Náutico que na reta final do primeiro tempo
consegue encontrar algum espaço. Além do Patrick Alan e além do Henderson, o Marcos Ítalo começa a participar um pouco mais do jogo pelo lado direito, e nos 10 minutos finais do primeiro tempo é o Náutico que entra no jogo, assim, pelo menos que participa um pouco, né? Olhando de uma forma geral, se não fossem esses 10 últimos minutos do primeiro tempo, dava para classificar o jogo como uma partida de uma equipe só, porque foi o único momento em que o Náutico incomodou, esses 10 últimos minutos do primeiro tempo. Vem para o segundo tempo, CSA consegue um terceiro gol logo no início também da etapa final. Isso desmancha também um pouco o Náutico no sentido de abater a equipe adversária. Pô, você volta para o segundo tempo com a ideia diferente, porque o Marquinhos Santos trouxe uma mudança que eu entendia como positiva, mas o terceiro gol quebra muito, joga um balde de água fria para qualquer possibilidade de recuperação do Náutico. 3-0 encaminha muito o resultado. As mudanças são feitas, eu vou tocar sobre elas daqui a pouquinho, mas algumas mudanças do Náutico quando o jogo está no 3-0 trazem um indicativo de que o Marquinhos Santos já não estava mais acreditando na recuperação. O Náutico em campo demonstrava essa falta de acreditar em uma recuperação, em entender que o 3-0 já não era mais possível de alcançar o empate, até pela condução do jogo do CSA. Foi um CSA muito seguro durante quase toda a primeira etapa, um CSA muito seguro durante o segundo tempo também, com muitos pontos de anular a equipe adversária, anular os principais destaques da equipe pernambucana. E aí se tem um CSA e aí se tem um Náutico, na verdade, que tem um jogador expulso, né, consegue até um gol com a falha do Anderson, né, e depois o CSA consegue fechar o placar com um 4-1 com o gol do Ramon. Um resumo geral, mas bora partir para o lado mais, olhar para os pontos do campo aqui, trazer o campo das duas equipes. Primeiro falando sobre as escalações, né? George no gol, Cedric na lateral direita, o Anderson, Betão e Enzo na lateral esquerda, o Nicola, o Vander e o Camacho no meio de campo, Brian um pouco mais aberto pelo lado direito, Cachoeira e o Thiago Marques do lado do CSA. Se teve do lado do Náutico sem nenhuma surpresa, né? Se tinha uma dúvida sobre o nome do Vinícius, eu vou trazer um problema que se tem com o Vinícius, né? Que ficou muito claro no terceiro gol do CSA. Mas olhando para a escalação completa do Náutico, Muriel no gol, teve aqui a presença do Marcos, do Felipe, do Léo e do Igor na linha defensiva, Souza, Wenderson, Auremir e Patrick Alan no meio de campo, Vinícius e Paulo Sérgio. Aquele destaque que eu trouxe sobre o Náutico, muita dificuldade no primeiro tempo de encontrar esses dois homens aqui da frente, um Patrick Alan muito sobrecarregado por dentro e buscava muito o jogo pelo lado direito para encontrar algum espaço, e um Henderson que buscou o jogo, um Souza pouco participativo e um Auremir sem função. Olhando para o lado do CSA, destacar esse ponto dos três volantes que geram muito equilíbrio, né? O Nicola, o Vander e o Camacho, né? Além de gerar equilíbrio, o Camacho gera poder com a bola para o CSA, poder de jogo. E se tem o Vander fechando muito bem espaço, fechando muito bem linha de passe. E aqui na linha de frente, assim, o Brian mais uma vez tendo um grande destaque e o Cachoeira marcando os dois primeiros gols. Parecia uma repetição, né? Parecia o replay, o primeiro e o segundo gol, mostrando uma falha que uma falha gritante do Náutico dessa linha aqui espaçada, né? Tanto é que depois o Marquinhos Santos fala de um encaixe um pouco maior, faz um gesto de um encaixe um pouco maior logo após o segundo gol. Então essas foram as escalações iniciais. A presença do Marcos Ítalo no apoio só aconteceu no final do primeiro tempo. Isso acho que poderia ter acontecido um pouco mais. Só que a saída de jogo do Náutico e principalmente o Náutico encontrar espaço na região aqui do terço de ataque, na intermediária de ataque, era muito influenciada ou bloqueada por conta desses três homens aqui do CSA. E aí, voltando para o segundo tempo, tiveram algumas alterações, né? Primeiro, começando com a primeira alteração do jogo, que foi a entrada do Otusanie, que é o nigeriano, no lugar do Auremir. A partir do ponto de um Auremir que não tinha tanta função,
no jogo, não tinha tanta função no meio de campo, e o Náutico, até pela necessidade de buscar 2 gols, tinha que ter mais uma figura de ataque aqui. Então botou um trio de ataque e Patrick Alan, o Enderson e Souza permaneceram. Mas o gol do CSA logo no retorno quebrou um pouco esse ponto da entrada do terceiro atacante. E o terceiro gol do CSA, escancarou um problema que o Vinícius tem. Escancarou um problema que o Náutico tem com o Vinícius, que é o seguinte, assim, é triste, mas a realidade é essa. O atacante de lado tem uma necessidade de voltar para marcar. Você pega o recorte do gol do CSA, o gol do Thiago Marques, você tem um Igor marcando, acredito que era o Brian, até porque o Brian colou aqui no Igor, e na ponta direita de ataque do CSA, o Cedric passando sem ninguém. E aí é um ponto da responsabilidade do Vinícius. Só que você sabe que o Vinícius não tem mais tanto fôlego assim. Então é um problema que se tem com o nome do Vinícius. Ele até em alguns momentos recompôs, mas no terceiro gol do CSA ficou muito claro esse problema que tem a presença do Vinícius em não recompor. Pode encontrar uma outra alternativa? Pode. O volante pode voltar também para cobrir esse espaço. Mas no gol do CSA, a falha do Vinícius na recomposição. Então teve a entrada do nigeriano no lugar do Auremi. Teve também outras alterações, né? E aí principalmente a partir do terceiro gol do CSA. A entrada do Marco Antônio. E quando entra o Marco Antônio no lugar do Patrick Alan, já é um sinal muito claro de Marquinhos Santos estava largando o jogo. O Patrick Alan era um dos bons nomes é um dos grandes nomes do Náutico. Então teve essa sacada do Patrick Alan. Teve também o saque do Enderson para a entrada do Maranhão. Ficou muito pouco tempo em campo, né, jogador. E aí depois é bom ver a súmula para saber o que o Maranhão falou para o árbitro, para o assistente ou para o árbitro. Teve também a entrada do Caion, que acredito que se não tivesse a presença do Vinícius... Se não tivesse a presença do Vinícius, se o Vinícius não tivesse regularizado, o Náutico inicial teria o Paulo Sérgio e teria o nigeriano, né, o Otsania. Mas se fosse com um trio de ataque sem a presença do Vinícius, o Caion seria o titular, com mais intensidade, com mais fôlego para ir e voltar. E teve também a entrada do Índio, aí já foi mais para fechar, né, acredito que já tinha saído o quarto gol do CSA nesse momento. E as mudanças do CSA, a entrada, primeiro, do Ramon no lugar do Nicola, a partir de uma baixa física do Nicola, o Nicola estava bem desgastado. Também teve a entrada do Silas no lugar do Camacho, uma outra mudança que, tudo bem, Silas com um pouco mais de característica defensiva, mas ainda assim foi um volante por outro, um volante por um meia central por um volante. E teve a entrada do Marcelinho no lugar do Vander, e aí essa mudança com algum impacto no sentido do Marcelinho é um ponta, e aí jogou o Brian para aqui para o meio. Teve aqui essa linha de 3 homens do meio de campo. Marcelinho ficou muito mais aqui, né? Acredito que a ideia do Igor Magalhães era gerar essa válvula de escape pelo lado direito. Depois tiveram as entradas de Robinho, as entradas também de Clenilson no lugar do Thiago Marques. Vou até ver aqui se eu esqueci de alguma alteração. Não, né? Foram essas mudanças mesmo, mais para a reta final do jogo. Mas, assim, o que ficou muito claro, por muito pouco dava pra gente classificar, ou não deu pra gente classificar, na verdade, o jogo como uma partida de uma equipe só. Primeiro tempo, o lado coletivo do CSA e aí o trabalho do Igor Magalhães, ele foi muito acima do que projetou o Marquinhos Santos para o jogo. E no segundo tempo foi um Náutico muito abatido em campo, Náutico perdido em campo. Perdido no primeiro tempo e abatido no segundo tempo. Acho que dá para classificar um pouco dessa forma o desempenho da equipe do Náutico nesse confronto diante do CSA. Mais uma grande vitória do CSA, que pelo menos tenta minimizar um pouco a eliminação do último final de semana na semifinal do Alagoano. E para o Náutico, vai jogar no Carnaval, vai ter um confronto importante no Carnaval pelas quartas de final do campeonato estadual. Vamos ver como o Náutico consegue apresentar uma recuperação nesse próximo jogo. Deixa um pouco da sua avaliação aqui nos comentários, o que você viu a mais, também o que você viu de diferente. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.